Depois abraçaram o cristianismo. Entendi. Aí se tornaram cristãos. Isso é uma coisa muito incrível também, porque está dentro desse contexto geopolítico. Os caras conquistam, mas a ideia do cristianismo entra na cabeça deles e não sai. E por que você acha que é isso? É algo assim, difícil de explicar. Como que... Isso aconteceu com o Império Romano. O Império Romano conquistou Jerusalém. Sitiou Jerusalém, fez aquela ruaça em Jerusalém e perseguiu cristãos. Uma ameaça, né, ao poder central, e eles perseguiram. Exatamente. E em algum ponto eles abraçaram. Absorvem. Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Não tem uma explicação. É uma conversão de algumas pessoas importantes, talvez? Porque, por exemplo, quando os romanos conquistaram os gregos, eles meio que absorveram a cultura grega. Só que eles tinham os deuses deles. Tinha Júpiter, que era o equivalente a Zeus. Tinha Minerva, que era equivalente a Atena. Então tinha os seus equivalentes lá. Sei. Eram semelhantes, mas não eram os mesmos, por assim dizer. Só que no caso do cristianismo, não. O cristianismo foi suprimido pelo Império Romano e depois, com Justiniano e os imperadores mais abertos à ideia cristã, abraçaram o cristianismo e se tornaram cristãos de fato. Eu imagino quem E eles aboliram a antiga religião deles. Então, e eu imagino para quem viveu nessa época, como era uma coisa tão proibida e para os guetos e uma coisa secreta, o cristão daquela época não consegue imaginar que o mundo hoje a maior parte dele é cristão. Exato. Cara. Não dá para imaginar, né? Isso como aí. expandiu isso daí. Sabe o que é engraçado? Muita gente hoje fala, e aí a gente entra nesse contexto aí, depois a gente volta no lance da Inglaterra ainda. Porque um assunto puxa outro. Claro. Porque a gente está falando de choque cultural e o que houve para haver esse choque, no sentido de só violência? Terras? Não. A religião também teve um papel muito importante nisso. Muita gente hoje diz, pô, os deuses vikings são legais, cara. Odin, Brabão, tem uma lança, caolho, arrancou um olho pra ter sabedoria. Tem lá o cavalo de 8 patas dele. Pô, isso é épico, cara. E a galera bota o martelinho do Thor no peito. Mas se você parar pra analisar, todos esses panteões ocidentais, todos eles, germânicos, romanos, gregos, vikings, foram derrotados por um Deus. Vamos colocar assim, cristão. É verdade. Que, na visão deles, aí a gente volta no passado. Na visão dos cristãos da Idade Média, era Jesus. Eles encaravam Jesus como sendo Deus, né? Então, morto. Um Deus que morreu. Tanto que havia zombaria, uma espécie de zombaria nas crônicas. Como ele Deus se ele morreu, né? Exato. E aí, mas mesmo assim, esse Deus derrotou dezenas de outros deuses ao longo de 3.000 anos, 2.000 anos. Então,